Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste vídeo vamos falar de Sport Vila Nova, Vila Nova Sport, o pré-jogo deste confronto desta segunda-feira, lá na Ilha do Retiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Passou rápido, né? Já estamos chegando ao final do primeiro turno da competição. Vila Nova em uma situação desesperadora e precisa iniciar rapidamente uma reação caso ainda queira fugir, ter possibilidade de fugir do rebaixamento. Então, na sequência, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar um pouco do comportamento tático das duas equipes, trazer o retrospecto também e muito mais informações deste duelo entre o Sport e Vila Nova pelo Brasileirão da Série B. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Já deixei aquele like da confiança. Se sentir vontade, comente aí nas nossas publicações. Caso goste, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal e juntos fortalecermos a mídia independente, a gente fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é o Bazar do Professor Alcides. Se você precisa de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso você encontra na maior loja de departamentos de Goiás, o Bazar do Professor Alcides, presente em Goiás e também em cidades da Bahia. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança. Bazar do Professor Alcides, parceiro do Futebol 62. Vamos ao serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, 19ª rodada. A partida acontece nesta segunda-feira, dia 18 de julho, às 20 horas, no estádio Ilha do Retiro, em Recife. Os ingressos lá são vários valores, mas eles ficam entre 40 e 80 reais para as pessoas que não são sócias do esporte, né? Conforme o plano lá que o torcedor tem de sócio-torcedor, ele tem um desconto parcial ou total no valor do ingresso. Mas para quem não é sócio, os valores variam aí entre 40 e 80 reais. O retrospecto, com dados do futeboldegoias.com.br, são 12 jogos na história, 6 vitórias do Sport, 1 vitória do Vila Nova e 5 empates. O Leão marcou 17 gols e o Tigre fez 6 gols. A arbitragem para hoje é uma arbitragem novata, né? Magielson Lima Barbosa, que é do Distrito Federal, ele será assistido pelo Fábio Pereira do Tocantins e o José Reinaldo Nascimento, que também é do Distrito Federal. No VAR, o VAR FIFA, né? Ele que é VAR pela FIFA pelo VAR, o José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. Tomara que a arbitragem faça um bom papel, né? Tenha um bom desempenho. Esses árbitros novatos sempre acabam causando algum tipo de receio, né, nas equipes, mas tomara que os dois consigam ir bem nesse jogo. O técnico Alan Al tem dúvidas em todos os setores do Vila, né? Ele projeta talvez uma reformulação grande dentro da equipe. Aí está o Vila cheio de interrogações. Tony ou George? Moacir ou Alex Silva? Donato, Renato e Formiga? Rafinha, Ralf ou Pablo? Mateuzinho ou Marlone? Arthur Rezende, Pablo Diego Riquelme e o Daniel Morim, talvez também o Rubens, né? Então o Vila Nova aí é repleto de dúvidas para esse jogo contra o Sport, e eu imagino, não descarto de maneira alguma essa possibilidade, que o técnico Alan Al possa fazer uma mudança significativa nos nomes da equipe, né? Mudar de uma maneira grande aí a formação do Vila. Taticamente a gente precisa ver, vai depender muito das escolhas que ele fizer, mas eu estou nesse pressentimento de que o Alan Al vai fazer uma reformulação na equipe do Vila, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro até este momento. Vamos ao esporte do técnico Lisca. Opa, coloquei aqui a imagem errada. O esporte de Maílson, goleiro, já está lá há muito tempo, né? Everton, Rafael Thierry, Sabino e Sander, uma defesa bastante experiente. Ronaldo Henrique e Fabinho, dois jogadores também já, especialmente o Fabinho, né, com muita experiência. O Vanegas ou Paraguês,
Parraguês, me desculpe, o Cáceres e o Luciano Juba, principal jogador da equipe. Lá na frente o Thiago Lopes. Este deve ser o Sport Recife para enfrentar o Vila no 4-2-3-1 do técnico Lisca. O Sport é um time que naturalmente tem muita posse de bola dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B. É a terceira equipe com maior média de posse de bola dentro da competição, perde apenas para o CSA e para o Cruzeiro. O Vila, que também é um time que quase sempre tem muita posse de bola, mas imagino que vai ter um comportamento mais reativo jogando lá na Ilha do Retiro. São duas equipes com ataques bastante ineficientes, estão entre os piores ataques da competição. Vila Nova tem 11 gols marcados, o Sport tem 12. A questão é que o Sport, como tem um desempenho defensivo muito bom, então o Sport consegue construir com poucos gols uma boa campanha. O Vila Nova, que tem um sistema defensivo que não vem funcionando, com poucos gols faz uma péssima campanha. Então o sistema defensivo é que cria essa diferença entre o Sport, que é o quinto colocado na tabela, e o Vila Nova, que é o último, porque os ataques, né, o desempenho é muito parecido, diferença apenas de um gol. Então o Vila já ressuscitou o ataque do CSA, né, que havia marcado apenas 9 gols no jogo, fez 2, no campeonato fez 2 contra o Vila. Hoje o Vila enfrenta mais uma equipe de um ataque muito fraco dentro da competição e vamos ver como é que será o comportamento defensivo do Vila, se dessa vez vai se sair melhor do que se saiu no jogo contra o CSA. Para mim o Sport é favorito, não tem como não ser, apesar dessa ineficiência ofensiva que o time pernambucano tem dentro da competição. O Vila Nova está desesperado? Está. O empate, praticamente em jogo algum, o empate passará a ser um bom resultado para o Vila, devido à necessidade extrema de pontuar. Mas o Sport também está numa situação de forte pressão. Está em quinto lugar, está, mas o Sport está vendo o G4 ficar cada vez mais longe. O Sport, que já esteve dentro do G4, saiu do G4 e agora tem dificuldades em aproximar. Neste momento o Sport já tem uma desvantagem de 6 pontos para o quarto colocado, que é o Grêmio, 32-26. Então essa pressão que recai sobre o Vila neste momento por uma vitória, ela também será muito forte em cima do Sport por uma vitória. O Sport joga em casa, com o torcedor, e isso pode ser positivo, como também pode ser negativo, dependendo de como é que a torcida rubro-negra vai se portar em relação ao time. O Sport joga dentro de casa contra o lanterna da competição e existe uma cobrança, uma obrigação muito grande pela vitória. Então o Vila Nova resta ter um desempenho defensivo bom, sabe? Eu acho que o Vila precisa funcionar defensivamente. Porque se você funciona defensivamente, você naturalmente está mais próximo de conseguir um bom resultado, pois os teus gols passam a valer mais, os teus gols passam a buscar mais pontos. Veja o exemplo do Sport, que com 12 gols apenas, em 18 jogos, o Sport tem a quinta colocação. O Vila Nova, com 11 gols no mesmo 18 jogos, tem a última colocação, com metade dos pontos praticamente que o Sport tem dentro da competição. Então a questão é, o sistema defensivo te garante muitos pontos, e é isso que o Vila precisa voltar a funcionar defensivamente, e quem sabe o ataque funcionando aqui, funcionando ali, você vai se recuperando dentro da tabela de classificação. Jogo duro para o Vila Nova, sem dúvida, mas que o Vila precisa iniciar uma reação imediata. O discurso, né, no torcedor, até na mídia, às vezes, o Vila já caiu, o Vila já caiu, o Vila já caiu. O Vila é o último que pode pensar desse jeito. Se pôr na cabeça que já caiu, aí cai mesmo. Cai antes do fim do campeonato. Então o Vila Nova precisa encontrar forças para voltar para a disputa. Porque a situação do Vila, matemática, ela é complicada, mas a situação psicológica é mais. O Vila hoje ele está mais distante das outras equipes psicologicamente do que matematicamente. Ele está aí a 6 pontos, né, de quem está fora da zona do rebaixamento. Mas psicologicamente me parece a distância ser maior. Então o Vila precisa se concentrar no psicológico, recuperar o psicológico dentro da competição, passar a acreditar que pode vencer, se organizar, jogar organizado, não bagunçar durante o jogo, manter as ideias táticas para dentro do jogo, para você construir alguma coisa.
com bagunça, com desorganização, de qualquer jeito, o Vila não vai reagir. Se for reagir, é com muita eficiência tática e que, evidentemente, também com alguma eficiência técnica. Se conseguir isso, dá uma estabilizada dentro da competição e passa a lutar. O Vila precisa dar conta, voltar para a luta primeiro, para depois ganhar. Porque contra o CSA, o Vila teve dificuldades em competir, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo foi até uma competição boa, bem disputada, mas no segundo tempo o Vila não conseguiu competir, muito desorganizado taticamente. Então busca essa organização de novo e aí tenta ir pontuando para conseguir manter-se vivo na disputa e depois, quem sabe, em algum momento da competição, engatar uma sequência de 2, 3 vitórias consecutivas e aí tirar essa desvantagem que tem para as equipes que estão à frente dele na tabela de classificação. Tá bem? Boa sorte ao Vila lá no jogo contra o Sport Recife na Ilha do Retiro. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.